Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente trazendo uma pergunta de um dos alunos lá da turma de formação Dominando Locações, que é a seguinte: como definir obrigações de manutenção e reparo de imóvel alugado? Isso é um problema realmente crônico e uma grande dificuldade entre a maioria dos profissionais, tá? E essa pergunta, nitidamente, tem como fundo aí principal saber um pouco sobre as obrigações de locador e locatário, né? Quando existe aí um problema no imóvel. Sempre fica assim, mas deu um problema aqui, de quem é a responsabilidade? Estourou tal questão, quem é que paga? Então, esse aí é um ponto de muita dúvida e de muitos problemas entre o locador e o locatário, administradores e imobiliárias, tá? Primeiro de tudo, eu vou te dizer que a lei traz ali algumas disposições sobre esse assunto, mas ele não resolve. Ele não resolve tudo, não vai conseguir exaurir, tá? Então, eu vou começar aqui trazendo alguns pontos que são relevantes e que vocês devem lá na lei dar uma olhada, ler, que eu acho que muitos problemas vocês conseguem resolver lendo a lei. Na verdade, muitas pessoas têm preguiça, então eu vou direcionar aqui quais são esses artigos e incisos para que fique mais fácil, depois você ler com calma e vai esclarecer muita coisa, eu tenho certeza, tá? Então, a gente tem lá os artigos 22 e 23 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, ok? E o artigo 22 dispõe sobre as obrigações do locador. E aí você pode já direto lá nos incisos 1, 3 e 4 vai falar sobre as responsabilidades no tocante à questão da estrutura do imóvel, dessas obrigações. E no tocante ao locatário, é lá no artigo 23. Aí você já pode ir direto para o inciso 2, 3, 4, 5 e 6. Além desses dois artigos 22 e 23 que eu falei para vocês com esses incisos, vale ainda a leitura do artigo 24, 26 e parágrafo único, tá? No entanto, gente, aqui o problema, na real, mesmo que pega, é quando a pessoa entra, por exemplo, ali, tá no imóvel, tá morando no imóvel e acontece ali um roubo e aí acabam roubando a fiação do imóvel, ou acaba criando ali uma goteira naquele imóvel e começa a danificar coisas dentro daquela locação. E outros tantos problemas que podem acontecer e que a gente vive aí todos os dias e a gente vê como que funciona. Mas qual é a linha que você precisa para encontrar a solução? Porque o objetivo é você descobrir de quem é a responsabilidade, correto? Então vamos lá, existem 4 pontos aqui importantes para você não esquecer. 4 pontos super interessantes e importantes para te dar essa resposta. Primeira delas é você se perguntar quem causou o problema. Qual é a relação daquele problema que liga ao efeito ali, a causa. Então, a gente precisa ter o nexo de causalidade, tá? Entre o problema e a causa. 2, você pode se perguntar assim, Mari, não sei responder porque, por exemplo, deu problema elétrico no imóvel, ok? Vamos lá nesse exemplo. E aí você fala assim, Mariana, eu não sei te dizer, eu não entendo de parte elétrica, eu não entendo do telhado quando dá goteira. Então, essa sua pergunta já te leva para a solução, já te direciona ainda mais, que é contratar um profissional para ir lá identificar o problema e qual foi a causa. E você já aproveita e já pede ali um orçamento, tá? Eu oriento, gente, que vocês enviem pelo menos 2 profissionais, porque daí vocês vão ter 2 opiniões para saber se realmente a causa foi a mesma, que eles entendem, que eles tenham identificado. O terceiro ponto é que com essa resposta você já vai saber mais ou menos qual é o caminho, de quem é a responsabilidade. E aí você vai se pegar se perguntando o seguinte: se foi, por exemplo, um mau uso, locatário, correto? Então você já consegue identificar muitos problemas tendo essa questão. Foi mau uso ou não foi mau uso? Já é um ponto. Se você ainda tiver dúvidas numa questão concreta, eu indico você dar um pulinho lá no site do Juiz Brasil, procurar um julgado semelhante ao seu caso, porque lá você vai ter explicações e esclarecimentos, porque nem tudo é tão óbvio assim, tá? E eu vou, por exemplo, até trazer aqui para vocês o exemplo do roubo da fiação mesmo do imóvel, tá? Da mobília do locador. Quem paga?
Aí você fala assim, ué, o locatário é ele que está na posse do imóvel. Não, não é assim que funciona. Por quê? A gente tem que pensar que não há o locatário, ele não contribuiu para aquele fato acontecer, aquele fato criminoso. E aí isso chama tecnicamente de excludente de responsabilidade por caso fortuito, ok? E a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa ter essa informação. Aí fala assim, mas o locador também não concorreu, ele também não fez nada para aquilo. Sim, mas ele é o dono do imóvel. Na verdade, a gente precisa entender que o locatário, se ele não concorreu, se ele não tem culpa para aquele fato, ele não vai pagar. E o locador, por sua vez, tem a obrigação de restabelecer aquele imóvel para a condição de, para o objeto realmente que ele foi alugado. E aí, gente, eu quero trazer para vocês, inclusive, uma solução para essa questão. E a gente vai se encaminhando aqui para o final, que é o seguinte, que é um aspecto contratual que pode ajudar muito, tá? Se você colocar lá no seu contrato de locação, tá, a previsão da responsabilidade de alguma das partes por evento fortuito ou força maior, a indenização será sim cabível. Então você pode colocar que, em caso fortuito ou força maior, o locatário vai ser responsável pelo pagamento. E isso isso tem um fundamento lá no artigo 393 do Código Civil, ok? Faz sentido, dá uma olhada, leia lá que vocês vão ver que isso funciona. E mesmo que, em regra, caso fortuito e força maior não gere o dever de indenizar e também, em regra, atos criminosos enquadrem-se aí também nesses conceitos, é possível que, no caso concreto, tá? Isso a gente tem que levar em consideração, alguma parte possa ter agido de forma negligente ou imprudente. Ou seja, a negligência e a imprudência ocasionou aquele problema no imóvel. E aí sim pode gerar o dever de indenizar, ainda que exista essa cláusula, tá? Então, gente, eu poderia ficar aqui horas falando sobre vários exemplos e situações, mas o objetivo é que vocês tenham um norte, que vocês consigam identificar e trilhar um caminho para encontrar a solução. Eu espero que esse vídeo tenha sido super esclarecedor. Salva para assistir depois. Até a próxima!